No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e dessa vez na luta principal teremos Gilbert Burns, o durinho, enfrentando Michael Morales, e nesse vídeo eu vou trazer o card completo, quem são os favoritos segundo as bolsas de apostas, o horário, as minhas opiniões e mais um monte de coisa, mas antes de começar, clica no inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder vídeo novo, tem vídeo novo toda hora, então é de graça, não dói, não cai a mão, e não esquece de já deixar o like também, porque vai que você esquece no final do vídeo, então já deixa o like também. E vamos lá, o horário do card preliminar, o horário de início, é às 17 horas, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, e o card principal às 8 horas. Então, apesar de não ser um card numerado, é ali no Apex e tal, pelo menos começa um pouco mais cedo. Lembrando que as cotações que eu vou trazer aqui são da Stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil. Se você quiser conferir essas cotações que eu vou falar aqui no vídeo, criar sua conta, fazer sua fezinha, enfim, você que sabe, o link tá aqui no comentário fixado, claro, completamente legalizado no Brasil, vocês já sabem disso também. E também tem no mesmo comentário o link para o grupo VIP de apostas, onde temos lutadores profissionais analisando cada luta e colocando ali os palpites deles para você seguir aí. Se você também tiver interesse, é só clicar no link aí e conhecer, beleza? Então vamos lá, como eu já falei, o horário, né, 17 horas, horário de Brasília, primeira luta, peso palha, temos a Luana Pinheiro, 15ª do ranking, enfrentando a Tisha Pennington, que é a 13ª, e a Luana é bem azarona. A Tisha Pennington está com 75% de favoritismo, ela paga lá na Stake R$ 1,27 e a Luana Pinheiro está pagando R$ 3,75. É muita coisa, muito azarona. E por quê, será? Né? Porque ela vem de 3 derrotas seguidas, né? Ela foi nocauteada pela Amanda Ribas, depois ela foi finalizada pela Angela Hill e depois na última ela perdeu na decisão para a Gillian Robertson. Mas antes dessas 3 derrotas, ela tinha 4 vitórias, né? 3 no UFC, uma no Contender Series, só que a má fase chegou, né? E as bolsas vocês conhecem. E a Tisha Pennington tá melhor, mas não tanto também, né? Porque das últimas 3 ela perdeu 2, mas ela ganhou a luta mais recente dela contra a Carla Esparza, né? E se a gente for pegar ali, né, a Carla Esparza é boa de quedas e tal, não sei o que, ainda assim ela conseguiu vencer. Então, talvez estejam considerando isso, né? Que a Luana poderia tentar derrubar ali e talvez não conseguisse, ou se conseguisse não seria o suficiente, pegando fase também, enfim, a Tisha Pennington também tem um bom volume de golpes, então, né, deve ser isso aí, deve ser defesa de queda, momento, né, trocação, e aí um favoritismo grande aí, vamos ver se concretiza, né, eu acho que a Luana realmente é a azarona, só talvez o percentual aí um pouco alto, né, 3,75 para a Luana, talvez um pouquinho exagerado, mas enfim, vamos ver o que rola, ela precisa urgentemente vencer, né. Na segunda luta, peso mosca, temos o Carlos Hernandes enfrentando o Hyun-Sung Park, o Hyun-Sung Park é favorito com 62%, ele paga 1,56 lá no Stake e o Carlos Hernandes 2,43. Aqui nada para comentar, né? Vou comentar nas que eu tiver vontade, né? Tipo a da Luana, que é brasileira, coisas assim. Na próxima luta, peso palha, temos a Denise Gomes contra a Elise Reed. Aqui a favorita é a brasileira e mais favorita do que a Tisha Pennington contra a Luana. Ela tem 83% de favoritismo. Ela paga 1,17 e a Elise Reed R$ 5,20. A Luana a Denise Gomes vem de 2 vitórias nas últimas 3. A derrota que ela teve nessas 3 foi para a Angela Hill, que não é tanto demérito, a Angela Hill é bem complicada, né? Aliás, se a gente for estender esse histórico recente da Denise, de 5 lutas ela ganhou 4, né? Ela só perdeu da Angela Hill. Então ela tem 2 nocautes, um deles com bônus, inclusive, nas 2 lutas recentes, que foi a Eduarda Moura e a Carolina Kowalkiewicz, ela venceu também. E se a gente pega a Elise Reed, ela vem no ganha-perde desde que ela entrou no UFC. Tá? Ela alterna isso, né? Então ela perdeu na estreia, ganhou na próxima. Aí ela perdeu, aí ela ganhou. Aí ela perdeu, ela ganhou, ela perdeu, ela ganhou. E agora, se seguir a lógica, ela perde da Denise. Então, até na superstição, a Elise Reed é azarona. A Denise Gomes é mais lutadora, né? Tem mais volume de golpes ali, tem uma boa defesa de quedas, né? O diferencial de golpes aplicados por absorvidos da Denise também é melhor. Então, assim, não dá pra nenhuma luta a gente bater o martelo e falar, é 100% de chance. Mas, realmente, a Elise Reed vai ter uma noite complicada aí, se tudo correr conforme a gente espera, né? E as bolsas também. Na próxima luta, peso galo, temos aí agora Luana, só que a Santos, tá? Não é a Luana Pinheiro. Luana Santos contra a Tainara Lisboa. Favorita Luana Santos, 61%, paga 1,56 e a Tainara Lisboa 2,43. Na próxima, peso pena,
peso pena, Conor Matthews enfrenta Yadir Del Valle, e o Del Valle é favorito com 81%, ele paga 1,21, e o Conor Matthews 4,50. No peso leve, Jared Gordon enfrenta o Thiago Moisés na luta mais equilibrada do card, tá? O Jared Gordon paga, ele tem 51%, né? Ele paga 1,86 e o Thiago Moisés 1,94. Lembrando, tá? Vale falar aqui, porque é muito importante, as cotações variam o tempo todo, enquanto as pessoas apostam. Então, no momento do vídeo tá isso aqui. Só que essa luta é tão parelha, 51% a 49, 1,86 a 1,94, que enquanto você tá vendo o vídeo, talvez se você abrir agora para olhar lá no stake, às vezes já mudou. Tá? Às vezes o Thiago Moisés passou a ser um leve favorito, ou às vezes com um pouco mais azarão, então isso muda muito. Se a gente for olhar o Jared Gordon, ele não vem muito bem, tá? Ele perdeu na última luta contra o Nasrat Haqparast, numa decisão dividida. Ok, tinha vencido uma luta antes por nocaute, mas antes disso foi no contest contra o King Green, daí ele perdeu, entre aspas, ali, né, para o Paddy Pimblett, aí teve também, essa do Paddy Pimblett foi engraçada. Aí antes dessa do Paddy Pimblett, ele tinha vencido ali o Leonardo Santos, e antes dessa, perdido para o Glenn Dawson. Então ele vem derrota, vitória, derrota, no contest, vitória, derrota. Então não vem tão constante, né? Aí se a gente pegar o Thiago Moisés, das últimas 5 lutas dele ali, ele acabou perdendo 2, tá? Então ele ganhou do Melquizael Costa, finalizou o Melquizael, aí ele perdeu do Benoit Saint-Denis, aí ele ganhou do Mitch Ramirez, perdeu do Ludovic Klein e ganhou do Trey Hognan. Então vem também, não ganha, perde, um pouco inconstante ali. Então é natural, né, que as bolsas encontrem ali um equilíbrio, tá? Mas eu vou puxar a sardinha aqui para o Thiago Moisés, tá? O Thiago Moisés, não é porque eu gosto dele ou porque qualquer coisa do tipo, tá? Tentando ser imparcial mesmo, mas eu acho que ele tem mais chance de vencer. O Jared Gordon é um cara chato, tá? Tem volume na trocação, é um cara agressivo ali e tal, tem eventualmente as suas quedas ali também quando precisa e tal, mas eu acho que o Thiago Moisés deve conseguir ir bem na trocação, tá? E deve usar o jiu-jitsu, né? Se for, né, com estratégia ali, usar o seu jiu-jitsu, que é a sua principal arma, e deve conseguir acabar com a luta usando ali o seu grappling, tá? É o que eu espero, mas enfim, né? Vamos ver. Na próxima luta temos no peso leve o Gabriel Green aí contra o Matheus Camilo, e o favorito é o Matheus Camilo com 67%, ele paga 1,44, Gabe Green 2,80. Entrando no card principal, peso pena, Julian Erosa enfrenta o Melquizael Costa, e o favorito é o Melquizael Costa com 63%, ele paga 1,55 e o Julian Erosa 2,45. Melquizael Costa, como eu disse, perdeu do Thiago Moisés, mas foi lá na estreia, né? Depois ele ganhou uma luta, perdeu uma e vem de 3 vitórias seguidas, 2 por finalização, inclusive. Então, vem numa fase boa, né? Vem melhorando aí nas lutas mais recentes. E o Julian Erosa também, né? Ele tinha 2 derrotas e depois das 2 derrotas vem com 3 vitórias seguidas nas últimas lutas, 2 finalizações e 1 nocaute na última luta. Então, o Julian Erosa terminou as últimas 3 lutas dele, né, as vitórias. Então, ele é um cara que tem muito volume de golpe, mas também toma muito golpe, tá? Então, é um cara que propõe bastante luta. E o Melquizael Costa é um cara que também troca ali, né? Tem um diferencial até melhor do que o Julian Erosa, né? Ele bate mais do que apanha, o Julian Erosa é quase um empate ali. Só que as quedas, né, a quantidade de quedas do Melquizael é um pouco maior, tá? E ele a única diferença, né, é que ele é menos preciso, né? A quantidade de quedas que o Julian Erosa converte é maior do que o Melquizael, e a defesa de quedas também do Julian Erosa é um pouco melhor, tá? Mas, no geral, estatisticamente ali olhando, tem um certo equilíbrio, tá? Mas eu acho que o Melquizael Costa faz sentido ser favorito, né? Se eu fosse escolher aqui também, eu acho que eu iria de Melqui Costa, mas não é uma luta muito fácil, tá? Na próxima luta, peso médio, temos o Dustin Stoltzfus enfrentando o Nursulton Ruziboev. Só nome tranquilo, né? O Nursulton Ruziboev é bem favorito. Ele tem 74% de favoritismo. Ele paga 1,34 e o Dustin Stoltzfus paga 3,30. O Dustin Stoltzfus é um cara que entrou no UFC, fez 4 lutas, perdeu 3, né? Ele ganhou a estreia não. Ele ganhou o Contender Series, entrou no UFC, perdeu 3. Aí ele ganhou uma, perdeu outra, aí ganhou uma, perdeu outra e ganhou outra. Então é um cara que não tem um cartel muito bom aí dentro do UFC. Já o Nursulton
Ruziboev fez 4 lutas no UFC, venceu 3, né? Perdeu só para o Joaquim Buckley, que é um cara que evoluiu muito e tá muito bem, né? E na última luta o Nursulton nocauteou no segundo round, e as outras vitórias dele no UFC também foram nocautes, inclusive uma delas com bônus de performance. Então, se a gente for realmente pegar retrospecto, né, cartel, as lutas ali dentro do UFC, resultados, o Nursulton Ruziboev acaba chamando mais a atenção, fora que ele já tinha um hypezinho também, tá? Então eu concordo aí com o favoritismo do Nursulton, talvez tenha uma leve inflada ali na cotação do Dustin Stoltzfus a 3,30, mas é aceitável até, nem acho absurdo, né? É bem diferente da luta principal, que eu já vou chegar lá. Na próxima luta, Myron Santos, no peso leve, enfrenta o Sodiq Yusuff. Myron Santos que ganhou a última luta numa garfada, numa tramontina, mas ele é brasileiro, então ninguém se importa, né? E aí o Myron tá como favorito, 55%, ele paga 1,77 e o Sodiq Yusuff R$ 2,05. O Myron fez 2 lutas já no UFC, né? Ganhou a primeira por nocaute, a segunda ganhou numa decisão dividida, extremamente controversa, né? Pra mim ele não venceu aquela luta, pra mim e pro mundo inteiro, né? Mas fazer o quê? Aliás, até ele, que no começo achou que ele tinha vencido, depois mudou de ideia e falou que não, que ele também não ganhou. Então nem ele acha que ele venceu. Mas não tem o que fazer, né? Aí já era. O juiz do UFC não, né? Das comissões que julgam as lutas do UFC, gostam de fazer besteira. Mas enfim, ele enfrenta o Sodiq Yusuff, que das últimas 5 lutas perdeu 3, vem de 2 derrotas seguidas, porém, se você olha assim, você fala, pô, mas de 5 lutas o cara perdeu 3. Tá, mas ele perdeu do Arnold Allen, do Edson Barbosa e do Diego Lopes. Então, porra, né? É complicado, né? É complicado. Perdeu de caras muito bons. Então, mesmo perdendo muito, e o Myron Santos sendo um baita lutador, tá? Eu acho ele muito bom, falei isso desde o TUF, gostei muito, né? Das performances dele e tal. É uma luta que faz sentido estar equilibrada, né? Como eu falei, o Sodiq, se você só olha o vermelhinho no cartel, você vai falar, pô, os caras estão viajando. Mas porra, perder pro Edson Barbosa numa luta da noite, perder pro Diego Lopes ali no UFC 300 e perder para o Arnold Allen numa decisão, eu não acho que depõe tão contra assim, né? Fora isso também, ele tinha muitas vitórias antes, né? Quando ele entrou no UFC, né, logo depois do Contender, ele emendou 4 vitórias seguidas, inclusive com bônus de performance em nocaute, então é um cara bom, né? Um cara com muito volume de golpes, é um cara perigoso. Tá perigoso, mas eu acho que o Myron realmente talvez seja leve favorito, né? O Myron se defende muito bem dos golpes na trocação, tem muito volume, enfim, geralmente consegue se virar bem aí, né? Vamos ver, vamos ver. Eu acredito que o Myron vence, estou com as bolsas, mas até a proporção acho que tá boa, 55 só, porque eu sou de que o Suf é embaçado. E na próxima luta, meio pesado, Paul Craig, enfrento o Rodolfo Bellato, e o Rodolfo Bellato é favorito com 82%. Malandro, o Paul Craig está extremamente azarão. Ele que vai voltar aí, né, meio pesado e tal. O Bellato paga 1,18 e o Paul Craig paga incríveis R$5. Mas não é o maior azarão da noite, o Paul Craig. Pois é, porque o maior azarão está na luta principal, mas a gente já vai chegar lá. O Rodolfo Bellato é bem favorito e, cara, na boa, faz sentido, né? Ele empatou a última luta dele ali, né? Um empate majoritário contra o Jimmy Crute, mas ele tinha nocauteado e ganhado bônus de performance contra o Ihor Potieria e ele tinha vencido no Contender, né? Ele perdeu no Contender primeiro pro Vitor Petrino, depois ele voltou, venceu o Murtaza Talha por nocaute, ganhou o contrato, estreou contra o Potieria, fez luta da noite, nocauteou, né? E depois ele teve esse empate majoritário contra o Jimmy Crute. Ele vai pegar o Paul Craig, que vem de 3 derrotas seguidas e das últimas 6 perdeu 5. Ou seja, o Paul Craig não tá muito bem, né? Ele perdeu do Volkan Oezdemir, perdeu do Johnny Walker, aí ele ganhou do André Muniz, ganhou bônus de performance, inclusive, né? Aí ele perdeu pro Bernal Allen, perdeu pro Borralho, perdeu pro Bonico e agora ele tá aí de volta para o meio pesado. Então, não tá numa boa fase e eu acho que faz sentido ele ser azarão. Talvez R$5 seja, né? Eu sempre gosto de ser mais conservador. Eu acho um pouco exagerado, só que é realmente azarão, né? Porque o Paul Craig tem um jogo extremamente previsível, né? Ele não se vira na trocação, não adianta. Na estatística, ele tem mais golpe recebido do que aplicado, tá? Então, ele não é bom na trocação, ele é muito bom de jiu-jitsu, é isso. A qualidade do cara é finalizar, tá? Ele é muito bom nisso, mas trocação ele não tem muita, ele não tem tanto volume de quedas, a precisão das quedas dele também é bem baixa, ou seja, ele também não consegue derrubar tão bem. Defender queda também não é uma qualidade dele, porque geralmente ele não é bom e também se for pro chão ele não liga, né? E a defesa na trocação dele, como eu disse que ele é ruim de trocação, também é bem ruim. Então assim, os números dele são ruins. A chance desse cara vencer
é realmente estar no chão embolado e acabar finalizando. É isso que ele sabe fazer, tá? Não tem muito mais do que isso. Só que acaba sendo um cara legal de assistir porque o jiu-jitsu dele realmente é muito bom, tá? Então, se o Bellato fizer o óbvio, fizer o básico, manter a sua defesa de quedas em 100% e o seu volume de golpes também manter ali, né, a sua estatística, os seus números, ele passa a carreta no Paul Craig, tá? Então, faz sentido sim o favoritismo, até grande também acho que faz sentido, só que talvez os R$ 5 aí, né, sei lá, se o Bellato se embolar por algum motivo e cair no chão, aí pode dar ruim pra ele, tá? Ele precisa brincar de o chão é lava, tá? Ele só pode pisar no chão, não pode encostar mais nenhuma parte no chão além do pé, porque se por qualquer motivo for pro chão com o Paul Craig, a chance de azedar é 200%. E na luta principal, meio médio, temos Gilbert Burns, o durinho, o 8º do ranking, enfrentando Michael Morales, 12º, e aqui temos o maior favorito da noite, Michael Morales, 87%. O cara é 12º do ranking e tem 87% de favoritismo contra o 8º, o durinho. Não, vamos na ordem, né? O Michael Morales paga 1,13 e o Durinho paga 6,40. Eu fiz um vídeo ontem, que deu muito trabalho, inclusive, mas eu postei logo depois de outro, então a galera, acho que não sei se o YouTube não entregou, a galera também não tá com vontade de assistir, mas eu mostrei, porque eu assisti o dia inteiro as lutas do Michael Morales e peguei os melhores momentos dele ali pra gente entender o jogo dele. Então, se você não viu esse vídeo, é melhor até ver depois desse vídeo aqui, né? Pra você ver como ele luta, tá? Pra ver se faz sentido ou não esse favoritismo. Lá naquele vídeo, eu expliquei que pra mim faz sentido o Michael Morales até ser favorito, porém 6,40 para o Gilbert Burns, que quando eu gravei o vídeo ontem era 6,20, ou seja, aumentou ainda o valor que o Durinho paga, é um exagero, tá? Então se eu achava um exagero 6,20, óbvio que eu acho um exagero 6,40. A fase do Durinho não é boa, tá? Essa é a realidade, ele vem de 3 derrotas, mas assim como numa outra luta que eu falei no começo do vídeo, ele perdeu para Belal Muhammad, nas recentes, né? Jack Della Maddalena e Sean Brady. Então ele perdeu de 3 caras excelentes, tá? Um que era campeão, Belal Muhammad, um que é o novo campeão, que é o Jack Della Maddalena, e o outro é o Sean Brady, que é um desafiante. É um cara que tá muito bem também. Então, não sei se é tão demérito assim, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, as bolsas levam muito em conta a fase atual. E o Michael Morales tem algo que as bolsas amam, que é o quê? Invencibilidade no cartel. Só tem verdinho, não tem derrota ali, né? E ele, inclusive, ganhou bônus de performance ainda por nocautear no primeiro round na última luta, né? Contra o Neil Magny. Então, quando você junta um cara que vem ali com a idade mais avançada, com as derrotas recentes, e se junta um cara muito novo, cheio de vitória, as bolsas vão lá e botam a cotação na lua. Então, é o que eu falei. Dá pra entender o Morales favorito? Dá. Por conta do que eu falei. Pô, é idade, é um cara que luta mais na longa ali, é um cara que, teoricamente, olhando estatística, defende bem queda, que seria o forte do Durinho, tá? O Durinho deve vir com um pouco mais de pressão aí, porque realmente já tá com uma idade, né, mais pra lá do que pra cá, lesões, derrotas, enfim, muita coisa que depõe contra ele, tá? Só que ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, tem um lado positivo, né? Ele é mais velho, pode ter mais lesões, blá blá blá, mas tem mais experiência também. Tá? É uma luta de 5 rounds. Então eu acho que assim, se o Durinho, é o que eu falei no outro vídeo, né, vier com a estratégia aí de deixar o Michael Morales desconfortável, andar pra cima, não ficar lutando na longa, não ficar deixando o Michael Morales pensar demais, né, e tentar ali mesclar bastante finta pra deixar o Michael Morales mais perdido na trocação, né, se conseguir grudar, eventualmente derrubar, não tentar o tempo inteiro porque vai desgastar, mas eventualmente, né, entrar pra queda ali e tal. Apesar do Michael Morales defender bem queda e não ser bobo no grappling, o Durinho é o Durinho. Então eu acho que a maior diferença entre os dois é na luta agarrada. Então, Durinho, na minha opinião, deveria ser mais para esse lado da estratégia, tá? Agora, se ele quiser, eu gosto de trocar, vou ficar só trocando porrada, né? Porque, sei lá, não quero cansar. E aí vai dar ruim, né? Porque o Durinho bate forte, bate, mas pô, ele é mais baixo, né? O Michael Morales é bem rápido, né? Tem uma envergadura legal ali, ele trabalha muito bem nessa distância, ele fica confortável. Então, sei lá, aqui é uma luta bem complicada pro Durinho, né? O UFC ama fazer isso, né? Pegar um cara que teoricamente não tá mais no auge, né? Tá mais velho e botar com um molecão invicto pra ver se passa, né, o brilho de uma geração pra outra, né? Então, vou torcer muito para o Durinho, mas concordo com as bolsas com o favoritismo do Morales. Só, né, não concordo com 6,40, né? Eu falei no vídeo de ontem, pra mim 2,50 tava de bom tamanho pro Durinho. Eu acho que, porra,
R$3, 4, 5, 6,40 é um absurdo. Bom, então esse é o card, um card no Apex, um card que não é numerado, mas é um card repleto de brasileiros, então, na minha opinião, parece que vai ser um card bom, tá? Eu acho que vai ser um card ali, é o bom que eu falo, né? Um card no Apex, não é numerado, então é aquele bom entre 6 e 7, né? A minha expectativa, mas tem diversos nomes brasileiros, então, pra gente aqui que gosta de torcer pelos brasileiros, é um card que chama atenção, né? Pô, tem Durinho, Rodolfo Belato, Myron, Melk, o Thiaguinho Moisés, as Luanas, Denise, porra, tá repleto de brasileiro. Então, vale a pena conferir. É um pouco mais cedo também, então não tem por que não assistir. Mas também, se você não assistir, vai ter vídeo de resultado aqui, é só você ver o que aconteceu. Se tiver luta boa, eu vou falar, aí você pega e assiste depois. Mas é isso. Comenta embaixo aqui a sua opinião sobre o card, sobre alguma luta, sobre o que você quiser, sobre o tempo, sobre o que você jantou ontem, não tem problema. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, e é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!